Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu gosto de ser pontual nessa nossa primeira live sobre o assunto de ginástica rítmica. E antes de eu começar no assunto principal da... Oi, Iris! Antes de eu começar no assunto principal da nossa live sobre a ginástica rítmica, eu vou contar um pouquinho para vocês de quem eu sou, um pouquinho da minha história, para que vocês me conheçam, né? Assim como vocês falaram de onde vocês vêm, como que o pessoal já trabalha com a ginástica, é isso aí. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, para quem ainda não me conhece. Então, eu sou natural da cidade de Toledo, que é uma cidade do interior do Paraná. Hoje eu moro aqui na cidade de Palotina, né, que é bem próximo de Toledo. E eu fui ginasta de rendimento por 11 anos, ginasta da equipe da Sadia. A maioria de vocês que tá aqui, se já tá na área da ginástica, com certeza conhece esse clube. É um clube muito... é referência na ginástica, né? É um clube que há muitos anos está aí, referência na ginástica, sempre no topo, nos campeonatos nacionais e também campeonatos internacionais. Eu fui ginasta por 11 anos, participei de competições regionais, estaduais, diversas competições e uma competição internacional que foi muito importante para mim, que foram... eu tenho duas fases da minha vida de ginasta que foram muito importantes e que eu levo assim guardado comigo. A primeira delas foi um estágio em Moscou, que quando eu tinha apenas 11 anos de idade, eu fui convidada por uma treinadora russa que estava na cidade de Toledo, dando um treinamento para nós, ginastas ali. E ela me convidou, juntamente com uma outra amiga minha, para estarmos indo até Moscou, participar de um treinamento intensivo, junto com as atletas russas, né, junto com o pessoal lá. Então eu fui, participei desse treinamento de quase um mês. Foi muito legal porque eu aprendi coisas novas, eu participei de culturas novas, né, conheci costumes diferentes e o trabalho da ginástica rítmica fora do Brasil, ele é muito diferente. E como vocês sabem, a ginástica rítmica, a Rússia é o berço da ginástica, né, onde nós temos as melhores ginastas, as ginastas de mais talento. Então estar lá e poder treinar com essas russas e com uma técnica russa faz toda a diferença na vida de qualquer atleta. E uma outra fase assim da minha vida que eu guardo assim e que foi um aprendizado muito grande foi que nós participamos de um campeonato pan-americano nos Estados Unidos, em Miami. E nós ficamos campeãs tanto no individual quanto no conjunto. Então foram dois marcos na minha carreira que eu levo assim no coração. E depois que eu encerrei a minha carreira como ginasta, eu fui convidada para participar, para treinar aqui a equipe, assumir a equipe de ginástica rítmica da cidade de Palotina, que é a cidade onde eu moro hoje. Já tinha uma equipe de competição aqui. E ela precisava, a pessoa que estava à frente estava saindo, então precisava de alguém que assumisse. Então eu vim assumir a equipe de competição, nós chegamos a participar de campeonatos nacionais. Quem tá aí na parte das competições aí, já participa de competições, sabe que nós temos os torneios nacionais. Então eu já estava com as minhas ginastas participando desses torneios nacionais. E esse projeto aqui era um projeto que antes tinha, algumas pessoas de vocês devem conhecer, o projeto Atleta do Futuro. Nós tínhamos aqui na cidade de Palotina, nós tínhamos a Associação de Pais que estava à frente disso, então eu coordenava esse projeto. E nesse tempo eu auxiliava algumas pessoas que não foram ginasta, mas que trabalhavam com a ginástica rítmica, mas que tinham uma dificuldade por não terem vivido essa modalidade. Então eu trabalhei bastante na cidade de Marechal Cândido Rondon, que é próximo aqui de Palotina também, e trabalhei também com as meninas da equipe de Umuarama, da equipe da Pro Esporte, que é de uma amiga minha também, clube de uma amiga minha, que é da Juliana Pisico. Então trabalhei nesses dois clubes. Depois disso eu fui para pós-graduação na cidade de Londrina, né, que nós temos a pós-graduação em ginástica rítmica na Unopar em Londrina, e lá eu conheci uma amiga minha
né? Uma pessoa que se tornou muito amiga minha e que também é uma pessoa dessa forma, que não trabalha, não foi ginasta, mas que trabalha com a ginástica rítmica e estava encontrando dificuldades para trabalhar com a ginástica. Então eu vou convidar ela aqui para participar, para ela contar um pouquinho da história dela. Eu vou chamar ela aqui. Deixa eu chamar ela aqui para ela falar com a gente, para ela contar para vocês. Dê, cadê você? Cadê você, Dê? Achei você aqui. A sua história aqui para os nossos amigos, todos que estão presentes, está conectando. Olá, pessoal! Tudo bem, Lu? Oi, tudo bem, amiga? Tudo bom com Tudo você? bem. Tá um sucesso a sua live. Ai, que beleza, que bom. Amiga, eu vou pedir para você contar para as nossas amigas e amigos que estão aqui como que foi a sua... Como que você conheceu a ginástica rítmica, como que você entrou nesse mundo e também para você contar como que a gente se conheceu, como que foi o trabalho, o pessoal ver como que é a nossa experiência. Sim. Então, um pouquinho você já contou aí, né, na live, falando que nós nos conhecemos na pós-graduação. Realmente, a Luana e eu nos tornamos amigas lá em Londrina, no Paraná, em 2011, né? Faz um tempinho já. E aí, essa amizade me ajudou muito. Porque, como a Luana falou, eu sou uma amante da ginástica, que encontrei a ginástica na faculdade e me apaixonei. E quando eu vim para Campo Grande, que eu comecei a trabalhar nos projetos aqui da cidade, essa modalidade foi crescendo em mim, me apaixonando. E aí eu resolvi fazer a pós em Londrina, mas nós tínhamos, assim, era só a nível escolar, não sabia nem montar uma série com todos os recursos que precisava, não sabia, não entendia do código, muitas vezes a gente nem sabia que tinha um código de pontuação, um regulamento, e quando eu fui para a pós, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Porque lá eu aprendi as regras, lá eu aprendi como fazer o treinamento, mas a gente não tinha prática ainda. E aí eu convidei a Luana para ela vir para Campo Grande e ela aceitou, veio, ficou uma semana com a gente, trabalhou com a gente, montando como alongar as meninas, ensinou toda a base para nós. E também veio, foi o primeiro curso de iniciação ao código de pontuação, foi a Luana que ministrou aqui na nossa cidade, ensinou a gente as regras, né? Porque a maioria não sabia. E aí ela veio ministrar esse curso. E aí, posteriormente, ela ficou vindo, trazendo as informações para a gente, ensinando a gente como montar série, como trabalhar os manejos do aparelho. Eu lembro que o primeiro torneio que a gente foi, eu não sabia nada, e eu fui para Palotina, fiquei 15 dias lá em Palotina, ela me ajudando com as minhas atletas, e aí nós fomos para o primeiro torneio, e foi muito bom. E de lá para cá eu me apaixonei tanto, que eram só escolinhas, e aí nós ampliamos o nosso projeto, e aí hoje nós trabalhamos com crianças da iniciação ao rendimento, participamos de torneios ainda, né? Querendo entrar num brasileiro ainda, mas é possível. Eu nunca fui ginasta, aprendi a ensinar, e aí com isso hoje eu tenho uma equipe que trabalha também com a gente, e nós temos, hoje eu pensando, sabe, nós temos 4 professoras que nunca foram atletas, também com a gente, e que se apaixonou pela modalidade e que ensina a modalidade com qualidade e eficiência também, graças à dona Luana também. Ai, que bom. Então, porque é muito comum, né, de casos assim como o seu. A gente conhece a modalidade na graduação, se apaixona, mas o que a gente aprende na graduação é pouco, até porque pela carga horária da ginástica rítmica na graduação. Você tem que passar por todos os esportes. Então acaba sendo pouco, né? E você não consegue aprender tudo que você precisa colocar em prática depois. E até mesmo, às vezes, na graduação, nós não temos professores que foram ginastas. Então, a vivência, querendo ou não, faz a diferença. E agora você me falando isso também, que todas as suas professoras
não são, né, não foram ginastas e são professoras. Então, assim, é um amor que vai passando, né? E elas estão aprendendo com você agora. Sim, nós temos agora uma atleta que formou, né, dessa geração que eu ensinei, que começou lá com 9 anos, que é a Ana Paula, e se formou em Educação Física, e esse ano está trabalhando com a gente. É a única prof que nós temos no projeto que foi atleta, né, e que hoje é prof e atleta, mas as demais professoras, assim como eu, são pessoas que trabalham e que nunca foram ginastas, mas que desempenham. É possível trabalhar, querendo, buscando informação, buscando recursos, né? É uma modalidade que exige bastante de você estudar, de você aprender, né? Para você ensinar e oportunizar a criança da forma correta os elementos que são importantes para a ginástica, porque isso elas vão levar para a vida, né? Independente delas serem atletas um dia, profissional ou não, é uma modalidade que vai ajudar ela no dia a dia, no cotidiano, e é uma modalidade que, se bem ensinada, as crianças se apaixonam mesmo, né? Porque elas querem fazer o espacata, elas querem fazer reversão, elas querem aprender a fazer estrelinha, e é uma modalidade que trabalha assim, a criança de uma forma global. E eu penso que se nós formos em busca do conhecimento, do aprendizado e oportunizar essas crianças corretamente, o nosso trabalho vira um espelho para muitas crianças também. É verdade. É isso aí, Dê. Eu queria te agradecer por participar, aceitar o meu convite de participar aqui na live e contar o seu testemunho, porque assim como nós temos aqui professores de educação física que nunca foram ginastas e que trabalham com a modalidade e encontram certas dificuldades, você dando o seu testemunho, né, e falando que é possível aprender sim, mesmo não tendo sido ginasta, queria te agradecer demais por você estar aqui, tá bom? Obrigada eu, Lu, por fazer Beijão. parte desse momento tão importante. Beijo. Tá bom, Um beijo a todos que estão aí na live. A Lari, estou vendo a Lari aqui. A Lari foi estagiária da Lu, lá no projeto E hoje ela e também. aí... E hoje a Lari também trabalha com um projeto de ginástica rítmica numa cidade próxima aqui de Palotina. E ela também é uma pessoa que não foi ginasta e que aprendeu e hoje trabalha com a ginástica. Parabéns aí, Lari. E muitos virão agora com esse novo projeto que a Luana vai lançar aí. Gente, fica atento. Obrigada, Dê. Um beijo. Beijo, Lu. Beijo. Tchau. Obrigada por participar. Viu, pessoal, como é possível uma pessoa que não foi ginasta também trabalhar com a modalidade? Então, vamos continuar. Depois que eu consegui conhecer a Dê e fui trabalhar para lá, fiz todo esse trabalho com ela que ela mencionou para vocês, nós trabalhamos muito, principalmente o trabalho de base, que eu acredito que o trabalho de base ele faz toda a diferença. E, então, depois de alguns anos, o projeto aqui na cidade de Palotina, ele acabou se encerrando. O projeto hoje ele não existe mais. Era um projeto que dependia de verba. Vocês aí comentem aí quem de vocês trabalha com projeto que é via prefeitura, que é via verba federal, estadual. Eu quero saber se alguém de vocês trabalha com esse tipo de projeto, porque são projetos muito burocráticos, é difícil você conseguir verba. Olha lá, você se identifica, Viviane, porque é muito difícil. Existem projetos que demoram, tem projetos que demoram anos para ser aprovado. Então, quando o negócio não depende de você, ele fica muito mais difícil, né? Então, a Viviane trabalha na prefeitura de Mogi das Cruzes. Então, é muito difícil quando você depende de prefeitura. Tudo se torna mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. E com essa experiência que eu tenho de ter sido atleta e depois trabalhar com as ginastas de competição aqui em Palotina e ver o projeto que eu vesti a camisa e levei até ginastas para nível nacional competirem, quando isso se acabou... eu fiquei assim bem triste, né? Foi uma fase bem difícil da minha vida, porque realmente o projeto se acabou por falta de apoio, por causa de todas essas funções burocráticas que vocês sabem.
Então, eu acabei partindo para a área da beleza, trabalhei uma média de 3 anos na área da beleza, não trabalhava mais com a educação física, mas no fundo, o que eu queria sempre fazer é voltar a trabalhar com o que realmente me move, que é a ginástica rítmica. Imagina, eu comecei com 5 anos de idade, então a minha infância toda foi em cima de um tapete, toda foi competindo, né? Então, assim, foi um aprendizado muito grande. E depois disso, eu pensei o que eu poderia estar fazendo, que tipo de trabalho que eu poderia estar fazendo para eu voltar a trabalhar com a ginástica rítmica, mesmo não tendo o projeto aqui. Como que eu poderia trabalhar? Então, foi aí que eu criei um projeto que hoje eu aplico aqui, um projeto de forma privada, né? É terceirizada. Eu chamo ele de Projeto Professora Luana. Eu trabalho com aulas de escolinha de ginástica rítmica numa escola particular aqui, no contraturno, né? Então, eu trabalho com alunas de 4 até 15 anos de idade e eu trabalho de forma terceirizada. Até porque eu tenho 2 filhas pequenas e eu priorizo eu estar mais presente em casa para acompanhar todo o crescimento e a infância dela, que isso é um desejo meu. Eu quero acompanhar. Então, eu tentei unir isso que é um desejo meu, de que estar próximo das minhas filhas no crescimento e na infância delas, e também trabalhar com o que eu amo, que é a ginástica rítmica. Então, eu criei esse projeto e eu aplico nessa escola. A gente vem crescendo cada vez mais as alunas. Graças a Deus tem sido bem legal. E esse projeto, ele está funcionando super bem aqui no Colégio Gabriela Mistral, aqui na cidade de Palotina. E pensando em tudo isso, analisando toda essa minha experiência como ginasta, como treinadora, e agora com esse projeto novo, eu fiquei pensando em algo que eu pudesse criar, que eu pudesse oferecer para as pessoas que têm essa dificuldade, que é não ter sido ginasta, gostar da modalidade de educação de ginástica rítmica por ter conhecido na graduação, não foi ginasta e quer trabalhar, mas não vê uma oportunidade, acha que não consegue, que isso não é verdade. Vocês viram o próprio testemunho da D, né? E dessa outra, da Larissa. Larissa, dá um oi aí, Lari. A Lari trabalhou comigo aqui em Palotina, quando eu trabalhava com as meninas de competição, com as ginastas de competição. E foi muito legal, porque o projeto aqui, quando se acabou, ela foi para outra cidade e iniciou um projeto lá também. Então, com uma base sólida, o que eu quero deixar bem claro para vocês, e é uma bandeira que eu defendo e que eu levanto e defendo com unhas e dentes. Oi, Lari! Que eu defendo com unhas e dentes, é um trabalho de base bem feito. Se você tem um trabalho de base bem feito, bem elaborado, um trabalho sólido, não importa onde você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com ginástica rítmica de escolinha, numa escola, num clube ou numa academia que às vezes tenha espaço, tenha um pouco mais de altura, que te possibilite a trabalhar com ginástica rítmica, não importa onde você vai trabalhar, se é com equipe de competição, se é com ginástica de alto nível, não importa. O trabalho de base da ginástica rítmica, ele vai ser sempre o mesmo. O que muda se você trabalha numa equipe que trabalha com escolinha ou num trabalho de competição, a única coisa que vai mudar é a velocidade e a intensidade dos trabalhos. Porque na escolinha é mais lento, você tem menos aulas por semana. Por exemplo, o meu projeto hoje, eu trabalho com 2 aulas semanais. Cada aula tem 1 hora, então é uma velocidade. Se eu trabalho com equipe de competição, na minha época que eu treinava todos os dias, da 1h30 e 6, 6h30, 7 horas, depende de quando eu terminava o meu programa de treino. É totalmente diferente. E ainda treinava nos sábados. Em época de competição, treinava de manhã e de tarde. Então, assim, é muito diferente, né? Então, assim, o que vai mudar é só isso, é a intensidade e o volume de treino. Mas o trabalho de base é o mesmo,
Porque o que eu aprendi quando eu comecei numa equipe de competição lá em Toledo, há muitos anos atrás, é o mesmo trabalho que eu faço com as minhas ginastas hoje, com as minhas ginastas de competição, de escolinha. E foi o mesmo trabalho que eu fiz com as ginastas de competição aqui na cidade de Palotina, quando eu trabalhava. O trabalho é o mesmo. Então, eu gosto sempre de frisar. O trabalho de base é uma coisa que precisa ser deixado bem claro. Ele é importantíssimo. Importantíssimo, tá? E uma coisa que eu percebo hoje como a gente tem muita facilidade como a gente tem muita facilidade hoje de acesso à informação, a internet está aí. Olha só, nós estamos aqui em várias pessoas, muitas pessoas, e todo mundo com acesso à informação. Hoje, se você entrar no YouTube, você encontra um vídeo. Hoje, se você entrar, procurar em qualquer rede social, você encontra alguma coisa sobre ginástica rítmica. Só que o que eu percebo, e é algo assim que me dá um certo incômodo, é que você encontra muita coisa destinada apenas para o rendimento, né? Muito documento, muito material destinado para o rendimento, muito curso destinado para quem já compete, para ginastas de alto nível. Às vezes, se você vai procurar no YouTube um vídeo te ensinando a fazer um exercício básico, muitas vezes você não encontra, né? Então eu vejo essa necessidade e isso me incomoda um pouco, porque eu vejo assim algumas falhas em algumas apresentações, em algumas coisas, porque se falta um trabalho de base. Porque hoje, quando a gente assiste uma competição de ginástica na TV ou na internet, mesmo que seja, você vê aqueles exercícios maravilhosos, aquelas coisas lindas. E às vezes você volta para sua realidade no outro dia de treino e não é aquilo que a sua ginasta consegue fazer, mas você quer que ela faça, né? Você quer que ela faça, vamos tentar fazer. Às vezes, umas falhas que aconteceram lá no trabalho de base vão fazer falta agora, vão refletir nesse momento que você quer, às vezes, que ela faça esse exercício mais complexo. Então, por isso que eu sempre digo, o trabalho de base ele é essencial, tá? E procurando nesse tempo, estudando sobre isso, eu não sei se enche uma mão que eu encontrei de cursos relacionados ao trabalho de base. Mas eu digo aquele curso assim, não que seja só na teoria, aquele curso que ensine tanto a ginasta quanto a treinadora ou a professora, ensine a forma correta de aonde vai o pé, aonde vai a mão, como que deve ser o posicionamento, como que tem que ser a postura. E é isso que faz falta. Porque tem coisas que quem vivenciou consegue passar de uma forma totalmente diferente. E na teoria, às vezes fica muito longe da nossa realidade. Né? Então, eu quero dar para vocês alguns exemplos aqui para vocês que já são professores de educação física, vocês vão me entender o que eu estou falando. Por exemplo, se eu estou numa aula de ginástica rítmica ou no treino que seja, no treino com ginastas de competição. Se eu vou, por exemplo, quero que a minha ginasta corra da forma ideal, da forma que a ginasta deve correr numa apresentação, um tipo de corrida que ela deve ter. Como que eu vou querer que a minha ginasta corra? Sem o calcanhar no chão, né? Com o relevê alto, com a pontinha do pé, com a postura, com o pé batendo no bumbum. Se eu não ensinei nenhuma andada para ela, como uma ginasta anda, né? Então é importantíssimo a gente não pular etapas. E quando a gente faz um trabalho de base, a gente deve proporcionar para as nossas ginastas as maiores vivências possíveis, né? Porque, por exemplo, assim, bem nessa época do ano que nós estamos agora, os treinamentos já voltaram lá no mês de janeiro. Mas quem trabalha com escola, às vezes num clube, tá voltando agora. Tem gente que volta depois do carnaval, né? Tem gente que nem eu. Comecei o meu projeto lá na primeira segunda-feira do mês de fevereiro, juntamente com as aulas. Mas é sempre um pouquinho depois. Então, a gente está na época de dar aquela desenferrujada nas meninas, né? Voltar elas ativas. Mas o trabalho de base, nós vamos passar por ele de novo. Então, algumas falhas que existem a gente tem que corrigir. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês é um salto espacato, por exemplo. Como que eu vou ensinar para minha ginasta fazer um salto espacato? Como que eu quero que ela execute um salto espacato bem feito, se às vezes a minha ginasta não consegue nem fazer um espacato no chão?
né? Eu vejo, às vezes, algumas treinadoras, algumas professoras, por falta de experiência mesmo, querer trabalhar a flexibilidade, por exemplo, no espacato, no banco sueco, normalmente a gente trabalha, né? Vamos dar um exemplo do banco sueco com a perna da frente elevada. Aí, às vezes, a minha ginasta não faz nem o espacato no chão de 180 graus, de forma encaixada, com postura. Às vezes, ela não faz o espacato nem no chão e eu tô querendo colocá-la no banco sueco, né? Às vezes, no chão. Se ela estiver bem encaixadinha, com o quadril encaixado, com a perna de trás bem encaixada, eu consigo colocá-la no banco sueco. Mas eu preciso não pular etapas. Até porque há um tempo atrás, antes, né? Isso antes na ginástica. Na minha época, um pouco antes, a flexibilidade era algo assim demais na ginástica, porque tinha um peso muito grande. Mas com o tempo, isso foi mudando. Tem outras capacidades físicas e outras valências físicas que são muito importantes na ginástica. Mas eu não estou dizendo que a flexibilidade deixou de existir, até porque não. A gente precisa de ginastas flexíveis. Isso é uma característica da ginástica rítmica, a flexibilidade. Mas aquele exagero de posições que parecia contorcionismo, isso não se tem mais na ginástica. É muito difícil você ver, né? E quando a ginasta é muito flexível, ela tem alguns exercícios que ela mostra na sua coreografia ou nas apresentações de flexibilidade, mas ela não fica o tempo todo, né, como se fosse, por exemplo, um contorcionismo. Antes isso era visto na ginástica. Hoje não se é mais visto dessa forma, né? Então, eu não posso pular essas etapas, porque se eu pulo essas etapas, queimo essas etapas, o que acontece? Incidência de lesões, ginastas desestimuladas e que param de fazer ginástica, às vezes por causa de uma lesão, porque se machucou, né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente tá, assim como a Dê comentou antes, a ginástica, ela desenvolve a criança de uma forma global, né? Então, tem toda uma estrutura emocional que é importantíssima, né? Hoje, quem trabalha com ginastas de rendimento sabe do que eu estou falando. É importantíssimo a parte emocional, né, das ginastas estarem em ordem, em dia. Até porque as ginastas, elas começam a treinar, elas conhecem muito cedo a ginástica, né? Então, se nós não respeitarmos todas essas fases das meninas, acaba que a gente vai punir essas crianças. Então, a gente precisa respeitar, certo? Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo para vocês do aparelho. Um aparelho que as ginastas gostam muito é a fita, né? Quando as ginastas entram, que elas já competem, a fita é um dos aparelhos mais difíceis, né? No meu ver, o aparelho que existe mais difícil. Mas as ginastas de escolinha, as alunas, elas são apaixonadas pelas fitas. Todas querem mexer com fita. Aí, vamos dar um exemplo que eu trabalho com escolinha, mas eu sou essa professora que estou pulando etapas e não estou seguindo. Aí eu vou montar para minha ginasta uma apresentação com fita, né? De apresentação de final de ano com fita. E essa ginasta não sabe nem segurar a fita, não sabe nem a empunhadura correta do aparelho. Como que eu vou ensinar, como que eu vou colocar uma fita para essa ginasta aprender? Né, para essa ginasta trabalhar. Por exemplo, todos os professores de educação física que estão aqui, quando vocês trabalharam com fita, vocês ensinaram a empunhadura correta? Qual que é a forma que a ginasta deve segurar o estilete para poder manejar a fita? Né? Então, a gente precisa muito, muito desse trabalho de base sólido. Por exemplo, a fita. Como que eu ensino para minha ginasta? Que ela precisa colocar, vamos fazer de conta que isso aqui é um estilete, que ela precisa colocar a pontinha do estilete lá no meio, no centro da mão dela, todos os dedos e deixar apenas o indicador para ela trabalhar. Né? É dessa forma que a ginasta tem que empunhar a fita. Ela não pode estar com a pontinha do estilete aparecendo lá, né? Isso aqui causa uma penalização. Então, eu preciso ensinar da forma correta, assim como todos os aparelhos. Por exemplo, a ginasta que segura a bola agarrada. Quem trabalha com competição aí, quem já está há mais tempo
nessa vida já sabe. Eu não posso que a minha ginasta agarre a bola, eu preciso que ela segure a bola. Mão de conchinha. Eu, quando ensino as minhas ginastas, eu falo para elas, mão de conchinha. Não precisa estar com a mão totalmente fechada e com os dedos levemente abertos, mas essa mão de conchinha, sem agarrar. Então, são detalhes que às vezes passa despercebido e fazem toda a diferença. E eu volto a dizer, independente para quem trabalha com escolinha ou para quem trabalha com rendimento, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje você está trabalhando com escolinha. Se você faz um trabalho bem feito e você tem vontade de trabalhar com rendimento, provavelmente no futuro você pode trabalhar com rendimento, né? Ou você pode trabalhar com essas meninas, desenvolver essas meninas e trabalhar com rendimento com elas mesmo, que você começou com o projeto de escolinha, tá? Então, por isso que a base é importante, certo? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês são os saltos com giro. Um exemplo muito clássico é o salto rondejant. O salto rondejant é um salto maravilhoso, um salto lindo e que todas as ginastas querem fazer, né? Quando a gente vê um salto rondejant bem feito, ele é maravilhoso. Quando tem aparelho, fica mais lindo ainda. Mas aí, se eu não fiz um trabalho de base, um trabalho legal, se minha ginasta... Sabem o salto pirulito? Vocês sabem qual que é o salto pirulito? O salto pirulito é aquele salto vertical, retinho, com os braços na orelha, cotovelo estendido, né? As duas pernas estendidas, salto assim, girando. Se eu não trabalho o salto pirulito com a minha ginasta, se ela não tem domínio do próprio corpo dela, fechado, todo estendido, se ela não consegue fazer esse salto, que é simples, que é básico, bem feito, eu não vou conseguir que a minha ginasta faça um salto rondejant. Então, eu quero saber se vocês estão me entendendo, se está ficando bem claro, porque é necessário essa sequência para as nossas ginastas aprenderem os saltos, e não é só dos saltos, é de tudo na ginástica. É desde uma ponta de pé bem feita, se a ginasta sabe fazer uma ponta de pé bem feita, num equilíbrio passê, ela vai fazer um pivô passê com aquela ponta de pé. Basta apenas trabalhar. Aí entra o trabalho da professora, do professor, de lapidar esse movimento. Mas a base, vocês conseguem me entender que a base é muito importante, faz todo o diferencial. E se essa base, a gente não dá um olhar especial para a base, essa ginasta não vai se tornar uma ginasta, né? Vai ser algo muito superficial. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês são as reversões. As reversões são acrobáticos que a gente usa muito na ginástica, tanto no individual quanto no conjunto, para os lançamentos, para quem trabalha com competição, para os lançamentos é um exercício que é muito usado, né? Para as recuperações, nas colaborações de conjunto, se usa muito, fica muito lindo. Então, por exemplo, eu quero que a minha ginasta faça uma reversão. Se a minha ginasta não sabe fazer uma ponte bem feita, como que ela vai fazer uma reversão? Não tem como, é impossível. Por exemplo, quando a gente trabalha a ponte, um erro que eu vejo muito, eu vi muito isso, é assim, a professora se preocupa apenas com a flexibilidade de coluna da ginasta, né, com a flexão do tronco para trás. Mas a gente esquece que na ponte a gente precisa de uma flexibilidade, de um grau de flexibilidade importantíssimo na articulação do ombro aqui, né? Porque se a ginasta tem essa parte do tronco trabalhada, a articulação do tronco trabalhada, é muito fácil ela fazer uma ponte bem feita. Por exemplo, a gente às vezes vê ginastas que fazem a ponte com o cotovelo dobrado. Vocês conseguem imaginar como que vai sair uma reversão bem feita se a ponte está com o cotovelo dobrado? E isso é uma sequência de erros, porque faltou trabalho na articulação do ombro, faltou trabalho de coluna também, claro. Mas é muito importante essa sequência, a gente não pode pular etapas. Quando a minha ginasta faz isso bem feito, se ela faz uma ponte maravilhosa, a chance dela fazer uma reversão maravilhosa é muito grande. Vocês concordam comigo? Que essa sequência, se ela for respeitada, ela dá resultado? Eu tô dando os exemplos básicos para que todo mundo que está aqui possa entender. Porque eu sei que tem pessoas aqui
que não trabalham ainda com a ginástica. Tem pessoas aqui que são professores de educação física e estão começando com a ginástica rítmica. Então, é importantíssimo a gente começar com essa ideia, com isso na cabeça, que o trabalho de base vai fazer diferença de qualquer forma. Tá bom? Então, lembrando, a base a gente tem que proporcionar o máximo de vivência para as nossas ginastas. O máximo. Tanto da vivência corporal, quanto da vivência com os aparelhos. Né? Fazer atividades recreativas com os aparelhos para que as ginastas possam, aos poucos, irem se habituando. Então, vai fazer toda a diferença na sua aula, no seu treino, isso. E uma coisa que eu percebo é a falta de... assim como eu falei, é difícil a gente encontrar os cursos que buscam diretamente esse assunto, mas que te tragam para a prática também, porque a teoria sem a prática ela não é válida. Não adianta você saber se você não colocar em prática, né? Não adianta você ler e chegar na hora da sua aula e tentar fazer com a sua ginasta e não saber nem por onde começar aquele exercício ou por onde corrigir. Ou é muito ruim quando você ensina para sua ginasta um exercício e depois você percebe que você ensinou errado. E daí a ginasta já viciou naquele erro e para você tirar esse erro é muito mais difícil. O vício é muito mais difícil de corrigir. Então, é muito importante a gente gastar mais tempo. Eu não digo nem que é gastar tempo. Eu digo que é investimento de tempo na base. Se você investe na base, no trabalho de base, vai fazer diferença lá na frente. O trabalho da ginástica, ele é de formiguinha. Ele é um trabalho que é muito lento, é aos poucos. Quem já trabalha aí com a ginástica, levanta a mão. Comenta aí quem já trabalha com a ginástica. É muito difícil, é muito lento, é difícil você... as evoluções, elas são aos poucos, então, às vezes a pessoa desiste, porque ela acha que tá demais, que tá complicado. E não, você precisa apenas de um trabalho de base bem feito, que a evolução, ela vem aos poucos. Certo? Então, uma coisa que eu quero falar para vocês, que com toda essa experiência, depois de tudo isso que eu falei, olha lá o pessoal que já trabalha com a ginástica, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão mesmo. Eu fico muito feliz, muito grata, muito obrigada por estar aqui, ó. Projeto, iniciação, trabalho com iniciação, ótimo, muito bom, muito bom. A gente vai aprender muita coisa junto. E uma coisa que eu quero falar para vocês é que eu tenho um projeto meu, que é particular, é um projeto meu, que eu estou desenvolvendo, um projeto que eu estou criando e pensando nos mínimos detalhes, que eu quero justamente criar algo que seja inovador e diferente do que as coisas que a gente já tem no mercado, que a gente já tem de oportunidade. Eu queria, e quero também que seja uma coisa que todo mundo possa ter acesso de onde estiver. Então, eu estou criando, eu estou desenvolvendo um curso que ele vai ser feito online. Que você pode fazer aí no... Tem um projeto e nunca foi ginasta. Márcia, você está no caminho certo. Estamos juntas, pode contar comigo. Ó, o projeto que eu estou criando é justamente para isso. Eu quero ensinar de forma prática quem quer aprender e quem tem muita vontade de aprender, mas que você possa aprender aí no conforto da sua casa. Por exemplo, é difícil hoje. Quem aqui é mãe, quem tem filho, sabe que às vezes para você deixar os filhos e sair um final de semana, 15 dias, 2 semanas, né? 20 dias ficar fora. Quem tem família, marido, então fica difícil. Até porque quem mora no interior, a dificuldade de deslocamento é maior também. Então, eu estou criando algo, estou desenvolvendo algo muito especial, com todo o meu carinho, estou depositando toda a minha experiência, toda a minha vontade de ensinar vocês. Estou criando esse curso que vai ser feito online. Então, você vai poder adquirir esse curso para você assistir aí no conforto da sua casa. Se você está começando e não sabe nada de ginástica e você quer consumir ele rápido,
na sua velocidade. Se você tem pouco tempo, porque você é mãe, porque você trabalha, porque às vezes trabalha com outra coisa também, você também vai consumir ele na sua velocidade. E eu quero dar esse suporte para vocês. Então, assim, eu tô... Obrigada, gente. Adoro... Que bom que vocês gostaram da ideia. Adorei. Que bom, que bom. Porque eu tô fazendo isso com todo amor e carinho e tô fazendo isso para que realmente vocês aprendam. Porque eu vejo a dificuldade que é. E tem muita gente assim, por exemplo, eu quero fazer, eu quero aprender, mas eu não sei por onde começar. Sabe, assim, aquela coisa de ensinar a ginasta a andar, de ensinar a mão da ginasta bonita, de ensinar ela a fazer uma mão bonita, de ensinar qual que é a postura. Aonde que eu pego na minha ginasta para corrigir tal exercício? Por exemplo, a minha ginasta tá toda torta no equilíbrio lá. Como que eu faço para corrigir ela? Aonde que eu posso pegar que faz a minha ginasta sentir e arrumar a postura, né? Então, eu quero... O objetivo desse curso é isso. Vocês gostaram da ideia? Ai, que bom, Monique. Tudo que você sempre quis, que bom, que bom. Fico muito feliz mesmo, porque eu tô criando com muito carinho. E eu tenho uma outra novidade para falar para vocês também, que eu quero compartilhar com vocês. A partir da semana que vem, toda quinta-feira, às 20h30, nós vamos fazer uma live. Então, já anota aí na agenda de vocês. Obrigada, Viviane. Márcia, muito obrigada. Anota aí já na agenda de vocês, toda quinta-feira, às 20h30, eu vou estar aqui para a gente fazer uma live. Uma live, vou sempre trazer um assunto para vocês e eu quero que vocês participem com perguntas, falem das dúvidas de vocês. Eu posso chamar alguém aqui para falar também, convidar alguém para participar da live, depende de como a gente vai indo, tá bom? E para que isso seja melhor ainda e para que vocês possam aproveitar mais ainda, eu gostaria que vocês mandassem para mim no direct, no Facebook, aonde vocês quiserem, que vocês mandassem quais são as maiores dificuldades. Ou, por exemplo, assim, eu gostaria de aprender sobre tal exercício. Eu gostaria de aprender como eu ensino tal exercício para minha ginasta. Como que eu posso fazer com as minhas aulas? Eu gostaria que vocês mandassem para mim, tá? Mandem para mim, porque daí eu já preparo o conteúdo no sentido do que vocês estão precisando. Certo, gente? Gostaram da ideia da live também? Que bom que vocês gostaram. E se às vezes você, por acaso que nem alguém falou que chega mais tarde. Viviane, você que chega mais tarde sempre, porque termina às 21h, não tem problema. A live fica às 24 horas, né? Nos stories aqui, vocês podem assistir. Mas eu sempre vou salvar essa live e vou mandar ela lá no YouTube. Então, assim, se vocês quiserem, já se inscrevam lá no meu canal do YouTube. É Luana Nascimento, Ginástica Rítmica, tá? Me procurem lá, que as lives eu vou postar lá depois. E também eu tenho o Facebook, se vocês quiserem me adicionar lá no Facebook também. Eu sempre posto conteúdo, sempre nessas 3 redes sociais. No Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, o que vocês tiverem de dúvida, podem colocar aqui, que eu vou respondendo, tá bom? Vão colocando, depois que a nossa live acabar, também já tá quase acabando, depois que a nossa live acabar, vocês podem deixar os comentários aqui, que eu vou fazer questão de responder. Certo, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, a gente tem uns minutinhos. Gostaria de fazer alguma pergunta? Coloca aqui nos comentários, que eu vou responder, que a gente tem uns minutinhos ainda. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, não? Não se preocupem, que a live vai estar lá, tá? Isso, quem tá terminando o bacharel, porque eu acho muito importante, por exemplo, quem passou pela parte da teoria, né, da faculdade, então agora você pode ter acesso à prática.
Minha maior dúvida, como montar a série, se você puder abordar. Ó, da questão das séries, varia muito de lugar para lugar, de regulamento para regulamento. Como vocês sabem, eu tenho aqui, ó, só para mostrar para vocês, o código de pontuação, né? Você já tem o código de pontuação? Você já tem código de pontuação? Quem trabalha com ginástica rítmica tem que ter código de pontuação, tá? O código de pontuação, ele é o que rege a ginástica no mundo, né? Ele tem no site da FIG, tá bom? Não tem no português, tem no espanhol, no inglês, no francês, no russo, mas não tem no português. Então, né, quem tem dificuldade, a versão espanhola ajuda. Então, se você tem o código de pontuação, aqui você vai ter noção, né? Você vai ter um norte para seguir. Mas a questão das séries varia de regulamento para regulamento. Se você quiser que a gente converse isso no particular, você me manda um direct, tá? Para a gente continuar essa conversa. Porque varia de regulamento para regulamento. Varia a categoria, né? Porque tem uma categoria... por exemplo, infantil é totalmente diferente da exigência de uma categoria adulta. Então, vai variar muito. Não tem como eu te dizer exatamente aqui agora, certo? É só vocês... Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu passei alguma aqui. Falar mais do curso? Gente, o curso vai ser sensacional. Eu tô criando com o maior amor para vocês. Eu sei que vocês vão... Estou tentando fazer da melhor forma para que eu consiga mostrar a prática para vocês. Nada de teoria. Tudo na prática. Porque quando a gente vai para o tapete, quando a gente vai para o ginásio, é onde as dúvidas aparecem. É o que eu faço, é como que eu faço, entendeu? Então, não tem como... se eu ficar na teoria com vocês, teoria vocês viram na faculdade. Lógico, a gente sempre se baseia pelo código de pontuação que eu falei com vocês, a gente sempre se baseia, porque esse aqui é o nosso norte. Ali, como a Ana disse, a Bíblia da ginástica, ó. A Bíblia da ginástica é o código de pontuação. É aqui que a gente se baseia. O que vai mudar são os de regulamento para regulamento, assim como eu falei com a Viviane, né? De regulamento para regulamento, mas eu quero a prática com vocês. O meu objetivo é a prática e trabalho de base. É o trabalho de base. Porque é assim, se vocês têm o trabalho de base, é que nem eu falei no início da live. Acho que eu falei o tempo todo na live, né? O trabalho de base, se você tem ele bem feito, se ele é sólido, você pede para sua ginasta fazer tal coisa, ela faz. Porque o trabalho de base é bem feito. Por exemplo, se a minha ginasta sabe fazer um equilíbrio bonito, uma puxada, por exemplo. Aí ela nunca viu um pivô puxada. Aí ela vai lá ver num vídeo um pivô puxada com um manejo diferente do aparelho. Se a minha ginasta sabe fazer o equilíbrio, vocês concordam comigo que é muito fácil de sair o pivô? Né? Então, assim, mas eu tenho etapas para eu conseguir chegar até o pivô, o pivô puxada ou o pivô qualquer que seja ele, tá? A previsão de iniciar o curso. Eu ainda não tenho a previsão, mas não vai demorar muito, tá? A minha previsão é que não vai demorar muito, certo? Porque a gente está encerrando alguns detalhes. Eu preciso, né? Eu tenho uma plataforma que eu vou colocar esse curso para vocês, para eu poder disponibilizar, para que as coisas cheguem para vocês bem redondinhas e vocês possam aproveitar da melhor forma. E que vocês tenham... eu quero dar o suporte também. Não adianta apenas eu vender o curso para vocês e vocês não terem suporte. Então, eu quero fazer isso da melhor forma possível, porque não tem nada parecido com isso ainda. Eu não conheço nada e eu pesquisei muito. Não tem nada parecido com isso que te leve a aprender a prática, né? De uma forma que você possa aplicar. E a experiência que eu tenho como ginasta e como técnica, e como treinadora, como árbitra, me possibilita passar isso para vocês. E eu vou em cima do que as pessoas têm dificuldade. Por isso que é muito importante vocês me darem o feedback de vocês.
falarem as dúvidas. Por exemplo, tem bastante gente que falou que tá começando e tem muita dificuldade no trabalho de base. Então, assim, é aquilo que eu falei. Se você trabalha se você trabalha com competição ou com escolinha, o trabalho é o mesmo, não difere. O começo é o mesmo, é sempre igual. Você vai aprender, se você é ginasta, foi ginasta de competição, você aprendeu o espacate bem feito lá na escolinha. Por isso que hoje você é uma ginasta de competição e que às vezes consegue fazer muitos exercícios se o seu trabalho de base do espacate foi bem feito. Né? É muito comum a gente ver ginastas fazerem saltos, equilíbrios, onde exige uma grande flexibilidade, todas desencaixadas. Né? E a gente pode corrigir isso lá na base. É um trabalho de formiguinha, assim como eu falei. É um trabalho de formiguinha, mas que vai dar resultado a longo prazo. Certo, gente? Agradeço a propaganda, Viviane. Obrigada, tá? Gente, eu vou encerrar a live, né? Já tá dando quase 1 hora aqui, senão ela vai encerrar sem eu falar tchau pra vocês, sem eu dar um beijo em vocês. Tá bom? Então, assim, ó. Quero agradecer demais a presença de vocês. Essa nossa live foi muito importante para mim. É a nossa primeira live, tá? E lembrando que toda quinta-feira, às 20h30, eu vou estar aqui esperando vocês. Quem vai estar aqui quinta-feira? Levanta a mão aí que eu quero ver. Quem vai estar aí quinta-feira? Tragam as dúvidas, quinta-feira da semana que vem, tá? Tragam as dúvidas de vocês. Se puderem, me mandem lá no... Monique, já virou fã? Querida, ó, me mandem lá no direct, tá? Ou respondam aqui. Pode me mandando aqui, porque depois eu vou dar uma olhada nos comentários e já vou anotar o que vocês têm mais dúvida. Porque daí na live eu já posso trazer um assunto que vai atender vocês. Certo, gente? Ó, um beijo. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por estarem aqui. Teve bastante gente. Eu tô muito feliz. Obrigada, tá? Um beijão. Eu aguardo vocês e a gente se encontra na quinta-feira da semana que vem, às 20h30. Tá bom? Um beijão. Tchau.